la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Meu nome é Felipe Abal e Gabriel Divan é carnaval. É carnaval no Brasil, só nós temos isso. E, Felipe, eu gostaria de começar o programa mandando um abraço. Opa. Então, se você está contemplado pelo abraço aí, marque o check-in, marque o xizinho ali e vamos lá. O abraço é para quem se emocionou com o presidente Lula pulando na pipoca do Baiana System. O abraço é para quem já acordou de ressaca nesses últimos dias. É para quem já, em fevereiro ainda, fez a promessa de que ia parar de beber. É para quem já sofreu por amor. É para quem tem certeza que Lucas Pinheiro Braten é Brasil, caralho! Se você está contemplado, por favor nos avise e você ganhou esse abraço aí. Não precisa dizer no quê, né? Mas sempre tem gente chata, né, cara? Não, porque veja bem, ele pegou e disse, irmão, para. Pelo amor Seja de Deus, feliz uma vez na vida, cara. Sambou, o cara disse que é Brasil, o cara namora a brasileira, o cara fala português, e o cara sambou e o cara tá orgulhoso, é nós, não tem conversa. E depois de nós, é nós de novo. É isso aí, cara. Bom, o nosso episódio hoje tá muito legal, Gabriel Divan. Esse aqui eu gostei em especial, assim, sabe? Achei que ficou muito bacana. Mas antes da gente começar, então, rapidinho, aqueles avisos de sempre, né? O Gabriel alertou outro dia, né, nas redes sociais, dizendo, ô, galerinha, estão caindo nossos apoios. Às vezes o pessoal não sabe, Divan, sabe por quê? Quando tu entra lá na plataforma, aparece o número, mas não aparece quem pagou. Né? Então, às vezes aparece, mas olha só, tem aqui não sei quantos, com não sei quanto de dinheiro, só que nem todos revertem de verdade para nós. Só nós sabemos como é que tá o estado mental do palhaço. Tem gente que vai lá e faz a promessa, sabe? É carnaval, é doce ilusão, é promessa de vida no seu coração. O cara faz a promessa, o cara manda o papinho, o cara dá a letra, né? O cara sai para comprar cigarros. Tudo isso acontece no nosso Apoia-se lá. Então, é por isso que a gente humildemente vem mais uma vez dizer: projetos como o nosso precisam do seu apoio. Precisam que você nos ajude, porque se a gente fala o que você quer ouvir, se a gente fala o que a gente quer dizer, se a gente fala o que pensa, sem preocupação em desagradar Beth, dono do jornal, nem nada do tipo, é porque a gente é independente. Isso significa que precisamos contar com a sua ajuda. Portanto, além de espalhar o Vira Casacas, compartilhar o Vira Casacas, compartilhar coisa boa que você gosta nas redes e não ficar espalhando coisa ruim que você detesta para mais pessoas verem a coisa ruim para acharem ruim também, o que é um tipo de poder, né? Enfim, espalhe a palavra do Vira Casacas, mas mais do que isso, se for possível, dê uma ajudinha, dê um apoinho para nós, seja lá no apoia.se/viracasacas, seja na aurelo.cc ou no Pix recorrente. Você não precisa fazer nada, você só marca lá no Pix para uma vez por mês, que não está corrigido pela inflação desde muito tempo, o Pix fazer baixar R$5 na nossa conta, no viracasacaspodcast@gmail.com. Você não entendeu errado. É R$5 uma vez no mês. Somado o ano inteiro dá R$60 no ano inteiro. Feito por episódio dá quanto mesmo? Centavos ali, né? Na última vez foi, cara, assim, ó, 80 centavos. Por um favor, negócio... cara. Nada. Imagina que você vai comprar no supermercado um pacotinho de chiclete em tablet, tá? Uma vez no mês é isso pra nós, cara. A gente já faz chover, nós prometemos que fazemos chover com esse seu valor aí. Por favor, não deixe de apoiar o Vira Casacas, não deixe de apoiar os projetos que são importantes pra você. É isso aí, cara. E não se deixe enganar por essas coisas. Se você pensa assim, sabe, não, mas já tá bom... não é bem assim, né? A gente não vai abrir tudo aqui, né? Mas não é bem assim, tá? Então, por favor. Assim, ó, pelo amor de Deus, eu não sei em que mundo vive as pessoas que acham que esses caras estão cheios de dinheiro, eles não precisam de mais nada. Tá bom, né? Tá bom. Não é. Quisera, quiçá se fosse. Sabe quem tá cheio de dinheiro? Quem? Fabrício Pontinho. Esse aí tá.
Esse aí tá. É por isso que nós vamos ouvi-lo aqui. Porque aqui, isso aqui. Rico falando sobre IA, né? Vamos lá. Mas não é o que você está pensando. Já aviso. Gabriel Divan, como é que tu tá? Olha, eu tô naquele estilo Sérgio Moro, sabe? Quando não sem tem boca? Não tem, quando não tem muita prova, mas convicção, né, tá havendo. Eu não tô com energia e saúde, mas eu estou com vontade. Eu acho que isso basta, né? Vamos lá, acredite em você mesmo, né? Acredite em você mesmo como o Fabrício Pontin faz. Fabrício, você acredita em você mesmo? Eu acredito em mim mesmo, né? Se eu não vou acreditar em mim, quem que eu vou acreditar? Mas o velho Edmund Husserl, né? Não! A grande crítica dele nas meditações cartesianas é que o método redutivo do Descartes, a redução cartesiana, né, ela chega até o ego transcendental, mas ela não tem a coragem de reduzir o próprio ego transcendental. Então, o problema do segundo e do terceiro Husserl, né, fundamentalmente da fenomenologia genética e da fenomenologia generativa, ele está postulado principalmente, né, em como a gente tenta encontrar, digamos assim, uma forma de colocar o próprio ego em questão. E quando a gente coloca o próprio ego em questão, o que nós estamos fazendo se não duvidando de nós mesmos, né? O que nós estamos fazendo se não colocando a nós mesmos em questão, né? Então eu acho que colocar-se a si mesmo em questão, na realidade, é o fundamento mais próprio, né, da epistemologia no século XX, e para como a gente vai conseguir pensar esses processos de indução, né, de analiticidade, e por que não mesmo... Meu Deus, não. Fabrício, pelo amor de Deus, cara. É que assim, ó, tem duas coisas que as pessoas não vão ver e tu também não vai ver, cara, que é, né, como em 1 minuto e 30 segundos vai cair as ouvidas assim, sabe? Tu vai ver as estatísticas, vai fazer assim, né? E segunda coisa é o tamanho da cabeça do Fabrício aumentando até ultrapassar a câmera, né? O quanto ela alcança, assim, precisava ter uma lente wide para conseguir alcançar isso aí tudo. Queria lembrar os senhores que esse episódio está saindo numa terça-feira de carnaval, porque o Vira Casacas é um podcast que trabalha no carnaval também, né? É uma coisa impressionante isso aqui, não para. Que esse é meu segundo episódio consecutivo de carnaval. E a gente é do Sul, cara. A gente trabalha no carnaval. Eu não, eu estou sempre com um pé que é um leque para sair do Vira Casacas. Mas eu queria propor uma outra coisa então, né? Em vez de falar sobre acreditar em si mesmo ou não, Fabrício, que filósofo ou filósofa diria a seguinte frase: eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão? Quem diria isso? Rousseau. Tá bom. Tá, e aproveita e eventualmente se apresenta para os desavisados que carnaval a carnaval acabam eventualmente não escutando os episódios em que tu está e por que diabos você está aqui em relação a este tema e a mais uma vez uma participação no Vira Casacas. Oi, gente, então, queria agradecer mais uma vez o Abalito e o Divan por, né, que muito me prestigiam, emprestando o seu espaço para essas considerações. Então, eu sou o Fabrício, eu sou professor aqui no programa de pós-graduação em Educação e no programa de pós-graduação em Direito na Universidade La Salle. Eu gosto muito de Batman e eu trabalho muito com questões vinculadas a questões de expressão, seja liberdade de expressão, problemas vinculados à teoria das preferências, né? E isso faz eu me interessar bastante pela mais nova via de disputa na questão da expressão, na mais nova via de regulamentação ou falta de regulamentação na via de expressão, que é a inteligência artificial, né? Então, eu acho que hoje, Divan, para fazer uma referência bem breve, eu juro, ao que a gente começou falando, que é o problema da consciência, né? A gente tem que trabalhar um pouco o hard problem, né? Tem o problema difícil da consciência e o problema fácil da consciência. Então, o problema difícil da inteligência artificial, e eu acho que é o que eu quero tentar, junto com o Abalito, junto contigo, Dives, a gente tentar situar qual é propriamente o problema difícil, porque a gente está discutindo ética de IA, está discutindo regulamentação, compliance, né, e tem muito deslumbramento, né, tem muita tentativa de problematização,
Mas eu acho que mesmo quando se problematiza, e é um pouco a provocação que eu quero fazer aqui pro Abal e para ti, a gente problematiza no nível dos problemas fáceis. E eu acho que a gente está caindo num buraco muito parecido com o buraco que a gente caiu quando a gente caiu, por exemplo, de cabeça em cima das plataformas de ensino digital, por exemplo, né? Que foram incorporadas de forma super doméstica e tudo mais. Dócil, perdão. Bem dócil, né? E deu no que deu. Já antecipei bastante do que eu quero dizer, mas é por aí, gente. Mas o Batman é rico e... Tá, deixa pra lá. Enfim. Felipe Abal, o assunto são IAs. Então nós vamos passar aqui cerca de 1 hora e pouco discutindo, né, imagens ruins, trends fubangas e o fato de que, olha, eu descobri aqui que foi eu que fez esse... É isso, né? Não é, né, cara? Então, não Claro iria que não. fazer uma coisa dessas com os nossos ouvintes queridos. Mas, Fabrício Pontinho, uma coisa, então, eu vou partir disso que o Divan falou por causa do seguinte, ó. Talvez uma boa parte de como a gente trata toda essa questão de inteligência artificial possa vir de 2 coisas, tá? Eu tô elaborando conforme eu tô falando aqui. Uma delas é essa questão de que a IA se populariza fazendo coisas extremamente bagaceiras. Que é exatamente para todo, né? O pessoal às vezes parte desse negócio de, mas está muito popular. E esse muito popular é fazer videozinho bosta, é fazer imagem bosta, é fazer pergunta que podia ser respondida com, né, um Google, com uma pesquisa básica, que o pessoal vai direto na IA. Isso eu acho muito ruim, particularmente, exatamente porque é uma tecnologia que sim, pessoal, me batam quanto quiserem, é muito interessante, mas muito interessante mesmo, só que a gente começou a usar antes de saber como é que funciona, para que funciona, quais é que são as potencialidades. E, de novo, eu friso em potencialidades porque ainda não são realidades, porque agora junta a segunda coisa que eu queria colocar na mesa aqui, Fabrício, que é o seguinte: as big techs, as grandes empresas que lidam com inteligência artificial, principalmente, né, Google, OpenAI e Anthropic, elas pegaram e se jogaram completamente nesse negócio, né, numa hype absurda de que a IA pode fazer absolutamente tudo, que tem, né, vai resolver o problema do seu trabalho, vai resolver o problema não sei o que, vai resolver tarará, antes de estar pronta para isso. Não foram reconhecidas as limitações que a gente tem hoje. E também não sou daqueles que acredita que uma IA geral, né, a que teria capacidades humanas, vai surgir logo, como, né, Dario Amodei já falou, como Sam Altman sempre está dizendo, como Elon Musk vive dizendo que estamos prestes a, não acredito nisso, né? Mas enfim, o ponto que eu chego é, as pessoas estão usando muitas vezes mal e errado, porque assim como várias coisas antes a gente começou a usar antes de ter um letramento a respeito, e 2, isso é incentivado por essas empresas, porque, claro, elas têm interesse em uma valuation melhor, né, em ter a sua empresa bem avaliada, bem monetizada, então ficam dizendo, né, está pronto para usar, é ótimo, e cada modelo novo que surge, né, cada versão nova, a gente vê que o passado tinha muitos problemas, e esse também tem problemas, não é um negócio que está pronto para fazer absolutamente tudo como eles tendem a vender. Então, a primeira coisa que talvez, né, é pensar nessa coisa do deslumbramento, né, Abal? Em alguma medida, Deus me livre e guarde de falar bem de Habermas no Vira-Casacas, né? Mas o velho Habermas, ele tem uma frase num dos livros dele sobre questão de genética, que ele diz alguma coisa que o pessoal que trabalha nessas questões faria bem de largar a mão do deslumbramento com certas ficções científicas, né? Tem um deslumbramento aí de ficção científica, de superestimar o que essas tecnologias são capazes de fazer, por um lado, que favorece muito a indústria, né? Mas que também acaba criando essa bolha, cria essa demanda, porque cria uma curiosidade, por um lado, né? Meu Deus, será que a gente finalmente criou uma inteligência artificial senciente, autônoma e tudo mais? Por outro lado, a gente tem dentro disso uma outra parte que é
como essa tecnologia, na realidade, é um instrumento para diminuição do custo humano, né? Ou seja, que há o meu interesse particular nisso, que a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial, né? Ela precisa de elementos naturais, né? Sejam pessoas naturais, e o que ela faz não é propriamente uma inteligência. A gente precisa pensar, claro, que isso que depende de um conceito de inteligência, mas eu queria muito entender qual é o conceito de inteligência que a gente está trabalhando aqui. Por exemplo, uma das broncas que eu tenho, maiores broncas que eu tenho, é essa ideia que a gente tem que a inteligência artificial faz coisas, né? Poxa, como assim? Tem uma metafísica muito forte aqui para você conseguir dizer que uma inteligência artificial faz alguma coisa. Porque fazer tem um elemento aqui de autonomia, né, de conseguir criar algo, mas ela está realmente criando algo ou ela só está reciclando informações que estão dentro do cluster informacional dela? E talvez essa nossa discussão, Abel, ela tem que partir para início de conversa, né, o que é esse negócio que nós estamos operacionalizando com os prompts, né? Então, o que é esse grande database que nós estamos chamando de inteligência artificial? Porque me parece que é por aí, né? Tem esse primeiro momento, tem uma necessidade muito grande de entender o que é esse database gigante da inteligência artificial. Em segundo lugar, como é que esse database está criando uma referência aí, né, a essas big techs. E essa é outra pergunta que talvez a gente deva dizer, o que diabos é uma big tech? Porque eu não sei se o nosso ouvinte já parou para pensar o que faz de uma big tech big, né? O que são esses grandes conglomerados tecnológicos e o que eles significam. Porque, para mim, a existência desses conglomerados, ela demonstra duas tendências do capitalismo tardio, do capitalismo hiperfinanceiro, do capitalismo, sei lá, pós-neoliberal, se vocês quiserem colocar, que é essa hiperconcentração de poder, hiperconcentração de capital, né, em poucas mãos, que lembra muito, na realidade, nós estamos num momento de maior concentração de capital do que a Belle Époque, né? Então, a época da Belle Époque que a gente tinha, né, aquela coisa dixeniana, de grande concentração de capital, a concentração de capital hoje é maior do que no pré-crash da Bolsa de Valores, né? Hoje o capital está mais concentrado do que na época do crash, e a gente se esquece que durante a época da concentração de capital também havia uma concentração informacional, que era a concentração dos grandes conglomerados de mídia, ali nos primeiros anos do século XX, quando surgem os grandes barões da mídia, né? Isso é algo, no momento citei Foucault, que o Foucault traz um pouco naquele paper dele, né, o que é um autor, ele traz um pouco a história dos grandes conglomerados de mídia. E como essa história dos conglomerados de mídia está vinculado, vejam só, à história da regulamentação do conceito de autoria, né? Por que eu estou falando disso? Porque nós estamos falando de um processo interessante e altamente comparável. Não apenas a internet, mas a tecnologia informacional e o pessoal que, sei lá, estava em 99, como nós estávamos, né, na ponta de frente das discussões sobre internet, sobre comunicação, sobre redes, vai lembrar dos 3 livrões do Castells, né, do Sociedade da Informação. O Castells explica isso muito bem no Sociedade da Informação. Ele mostra isso muito bem quando ele diz o seguinte: quando surgem os primeiros conglomerados de informação, quando surge a tecnologia da imprensa, a imprensa surge de forma descentralizada. A imprensa não surge de forma centralizada. A invenção da imprensa é descentralizada, anônima e anárquica. Quando a imprensa surge, ela tem essas características. Tanto que ela surge para a impressão de material ilegal, ela surge para a distribuição de folheto, né? Ela populariza a linguagem, e com a popularização da linguagem cria, em grande medida, o advento da alfabetização como fenômeno social, né? Então, a história da alfabetização como fenômeno social, né, como um direito, ou como uma demanda social, está vinculada a essa descentralização. Só que o que acontece? O que vai acontecer, que a gente vai ver, né, entre o século XVII, XVIII, início do século XIX, com o surgimento da regulamentação da mídia, é que a regulamentação da mídia serve para duas coisas. Ela serve para um lado, para criar a possibilidade de responsabilização, tá?
e, por outro lado, para centralizar o controle informacional. Esse argumento é um argumento extremamente Foucaultiano da minha parte, mas eu acho que o Foucault está certo quando ele faz essa narrativa, que é o seguinte: o próprio conceito de autoria. O conceito de autoria não surge para proteger direitos de propriedade sobre o texto. A autoria no direito, na autoria do texto ter um autor, o direito de autoria, serve também para a responsabilização do autor. Então, é a retirada do anonimato e a colocação do autor, do proprietário, de forma centralizada, uma forma de centralizar. Isso também é uma forma de reconhecer a hegemonia do Estado sobre a linguagem, ou seja, o Estado enquanto produtor da linguagem. O que a gente vai ver aqui também? A gente vai ver uma inversão ou uma transformação da própria ideia de alfabetização. A alfabetização é cooptada pelo Estado, né, e colocada dentro do sistema educacional, na construção dos sistemas educacionais como sistemas de afirmação hegemônica e afirmação de lugares hegemônicos. Afirmação de lugares hegemônicos porque a educação te ensina a ter lugar no mundo. A gente está falando do modelo educacional aqui, pré-construtivismo, pré-La Salle, né, os primeiros grandes modelos de educação, que é uma das questões mais interessantes, né, que a gente vê o nacionalismo surgindo junto com o direito à educação. Né? Por quê? Porque o cara tem que aprender a ser brasileiro, o cara tem que aprender a ser argentino, o cara tem que aprender a ser... Só que isso compreende ou exige uma hegemonia sobre a linguagem. Né? Aquela relação saber, poder, governar. Né, aquele triângulo Foucaultiano. Então tem essa relação. Essa relação está vinculada, então, ao próprio surgimento da mídia, num certo sentido, e a mídia como instrumento de centralização dos processos informacionais. Então a gente usa a mídia para centralizar algo que quer ser descentralizado. A informação quer ser anárquica, ela quer ser livre, né, mas ela começa a ser centralizada a partir desses processos. Esses processos no século XIX, no século XX, com a criação dos jornais e tal, que vão começar, de novo, como instrumentos de descentralização, os jornais gradualmente vão se centralizando como instrumentos de poder, de partidos políticos, de governos, né? O governo começa a controlar a mídia cada vez mais, e os grandes conglomerados de comunicação controlar governos também. Isso já acontece no final do século XIX, essa relação, né, bilateral entre a produção da informação e a produção do governo. Né? O que tu vai ter aqui? Tu vai ter aqui a criação dos grandes conglomerados que vão crashear, que vão ter que ser divididos por causa de crises dentro desses grandes conglomerados de mídia. Então a gente tem que dividir esses grandes conglomerados e começar a regulamentar a mídia a partir do século XX como uma resposta a essa concentração do poder. A inteligência artificial, ela é um produto de uma revolução informacional. Ela está dentro da revolução da internet. Né? Não existe inteligência artificial sem o grande database que é a internet. A internet é o grande database para as inteligências artificiais. As inteligências artificiais, então, elas correm em cima de informação. Essa informação está disponível fundamentalmente em grandes clusters informacionais que a gente encontra em servidores. Esses servidores estão produzindo informação que é minerada pelas inteligências artificiais, transformada, reiterada através de algoritmos. Acho que essa é uma Abal, tu tá por dentro, tu acha que essa é uma explicação ok? Porque para a inteligência artificial, assim? Não, eu acho que sim, Pontinho. E agora até para poder largar pro Divan e para ti, eu quero falar duas coisas disso aí. Primeiro, cara, talvez tu coloque essa questão da autoria como uma das respostas mais fáceis, mas eu quero problematizar um pouquinho isso aí com relação à questão da tecnologia. Então assim, ó, Gabriel Divan e depois Fabrício Pontin se lembrar. Primeira das coisas, se a gente tem uma tecnologia que é criada, né, que se utiliza como base do conhecimento existente na internet ou em outras obras, a gente tem duas coisas aqui. Primeira delas, a questão da autoria, sim. E aqui eu tô falando de direito de personalidade, eu não tô falando de direito patrimonial. Eu tô falando de reconhecimento de autor. A gente precisa voltar para isso depois. Ótimo. Tá? Primeiro eu tô falando de direito de personalidade. Eu não me importo que coisas minhas que estão na internet, artigos, livro, coisa do gênero, sejam usados para treinamento, para que alguém, quando perguntar a respeito de nazistas no Brasil, pegue um artigo meu e apareça lá, né, aquilo lá. Problema que eu vejo,
não aparecer no final Abal, Felipe Citolin, tarararararará. Tá? Isso para mim é mais grave, porque as minhas coisas estão em acesso aberto, do que a questão patrimonial, que me parece que é o que as pessoas esperneiam mais a respeito. Segundo, falando da tecnologia, se ela é construída e se ela utiliza todo o conhecimento que tem, isso aí não pode ser de acesso restrito. Ponto. Tá? Se tá usando coisa que é minha, que é do Pontinho, que é do Divan, que é do Zezinho, que é de fulano, de fulano, de fulano, não pode chegar uma OpenAI da vida e dizer, Felipe, se tu quiser ter acesso completo a tudo que a humanidade já produziu, a humanidade tem que pagar. Isso não faz o mínimo sentido para mim, porque sim, o que ela acaba fazendo, eu não vou ficar explicando de novo como é que funciona um token, como é que quando ele vai construir uma imagem, na verdade desconstrói tudo e constrói de novo, etc, etc e tal, porque eu acho que a galera já sabe, tá? Mas se você pegou uma obra de fulano, fulano tem que ser citado. Citado. Porque se a pessoa que está recebendo a resposta quiser ir atrás, ela tem que ter esse direito, essa possibilidade. Se tu vai na Wikipédia, que é o maior exemplo do que a internet se propunha fazer com questão de conhecimento, as coisas têm notinha, não tem? Chega lá no final nas referências e tem as notinhas. Por que aqui é diferente? E segundo, se é feito com base em todo mundo tem que ter acesso. Gabriel Divan. Olha, tem muito pouco a acrescentar sobre as considerações de vocês, no sentido de querer começar a debater ou problematizar ou coisa parecida, porque, concordo, assina embaixo. Agora, na qualidade de quem é o menos versado em LLM e coisas parecidas aqui, né, da mesa, eu vou chamar num negócio, né, que me parece interessante para essa discussão sobre certo aspecto, e eu tô, principalmente nos últimos tempos aí, eu tenho parado muito para pensar em algumas coisas, né, não de um Marx mais ortodoxo ou mais preso, eu tô pensando em umas coisas, né, do Marx faceiro, né, esquema ofensivo, né, sem muitos volantes, e eu me refiro aos Grundrisse. Eu me refiro, entre outras coisas, àquele momento, né, da obra que costuma ser fatiado e separado e vendido, né, em porções individuais, que não é chamado assim na verdade, né, mas é apelidado de Fragmentos sobre as Máquinas. Eu gosto muito daquilo, até porque eu sou pós-moderno. E alguém vai dizer assim, claro, né, tu não está lá carregando solda nas fábricas. E se você está falando isso comigo nesse momento, é porque você também não carregou solda em fábrica porra nenhuma, né? Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente tem uma série de questões para pensar, e uma delas é, talvez, sob essa leitura, eu não quero dizer que essa é a única, porque não é, e não quero dizer que essa é a melhor, porque talvez não seja, mas sob essa leitura, o que estão fazendo com as inteligências artificiais e a forma como as pessoas compraram elas é uma tentativa indescritível de materializar, de empacotar e de capitalizar a própria lógica, né, de uma maneira bem gráfica do que era chamado na obra de General Intellect, né? Ou seja, você está tentando criar uma espécie de fonte de agregar de conhecimento, e aí que vem essa jogada. O Fabrício lembrou muito bem, ela não é uma inteligência, ela não está te fornecendo nada como quem senta, olha para o céu, pensa um pouquinho e te dá um conselho. Ela é alimentada. A jogada dela é simplesmente fazer uma compilação dessa alimentação de uma maneira jamais vista, de uma maneira que a gente não tem qualquer tipo de parâmetro de velocidade para acompanhar. Sendo assim, é um problemão, sim, você apresentar esse conhecimento não como uma espécie de comunhão, né, daquilo que se produziu, não como conhecimento acumulado. Ela te apresenta isso como um oráculo mequetrefe. Então, o cara tirou lá do livro do Abal a definição e a questão de como é que foi o julgamento dos nazistas no Brasil, e ele te apresentou como uma coisa cruzada com outras informações que às vezes são díspares, ela juntou um pitaco daqui, outro dali, e mandou para frente, sem citação, sem nada, o que é uma maneira muito interessante não de acumular
e não de fazer com que esse conhecimento se universalize. É uma maneira simplesmente de extrair, de lucrar em cima disso e de vender uma espécie de peixe como se fosse uma questão oracular, né? Então, olha só, a Wikipédia é um bom exemplo, porque a Wikipédia ela pode ser, sob um certo aspecto, uma torre de Babel, sob outro aspecto ela pode ser uma utopia. O fato é que é uma construção de conhecimento comum que se assume como tal. E as pessoas elas estão interessadas em uma outra coisa aqui. O papo começou com vocês falando justamente sobre a questão de que, primeiro, estamos usando uma coisa ao mesmo tempo, quando não atrás do letramento devido, e estamos usando uma coisa de um jeito esquisito, e nós estamos, inclusive, essa é a minha insistência nesse assunto há um bom tempo já, nós estamos debatendo de um jeito esquisito, porque o debate não é só se você é pró ou contra, porque isso eu já falei outras vezes, né? Cara, se você é pró ou contra isso, você vai chegar naquelas conclusões meio bizarras, assim, que em algum momento não é para usar elevador, né? Ou coisa parecida. Ou aqueles alarmismos, assim, né? Antiquados epistemologicamente, né? Assim, a mesma mão que criou o raio laser para cirurgia de córnea fez a bomba atômica, e agora? Cara, isso aí não tem nada a ver, meu. Esse papo é furado, tá? Então, assim, a gente está debatendo mal, porque nós não estamos debatendo nesse aspecto aqui em larga escala, né, do que nós estamos fazendo. O debate é geralmente esse, né? Olha só, como é que você vai ter equipamentos e programas para desbaratar o uso de IA quando o cartão de aniversário, quando o poema para namorada, quando o prefácio da obra for feito por IA? Cara, isso é complicado, sem dúvida nenhuma. É complicado e é de se debater no sentido ético, no sentido de autor, de direitos e tudo mais. Agora, cara, não é exatamente o problema, porque, velho, você pode ter um gerador de combinações de coisas assim. O próprio preenchimento automático do celular, cara, que todo mundo usa a rodo, cara, é isso, né? Dependendo do que você costuma escrever ou costuma buscar, assim, eu quero um sorvete. Eu quero piroca, vai aparecer coisas desse tipo, né? E isso aí, velho, não dá pra negar que é tecnologia nesse sentido, construindo coisas pra ti, corretor ortográfico, tudo isso que a gente usa. A grande questão é debater esses fatores aí, no meu ver, pelo menos, que dizem respeito a, entre outras coisas, uma questão ética sobre como é que a gente lida com verdades a partir disso, para daí depois, obviamente, chegar nos outros campos, né? O cara vai botar, sei lá, um procedimento cirúrgico, um diagnóstico medido por um negócio desse, bom, cara, aí, né, a gente chega em outros confins, mas eu realmente me interesso muito por essa coisa quando a gente começa a pensar em máquinas fazendo trabalho, e qual é a questão de reconfigurar, né, o próprio capital fixo, a própria mão de obra, a partir dessas coisas, e principalmente, né, pensar também nesses fatores aí de autoria, porque, cara, é uma ponte incrível para a gente olhar para esse negócio. É nós construindo conhecimento, nós acumulando conhecimento, nós liberando conhecimento, e em alguma parte dessa equação, alguma parte dessa tabela, está havendo algum tipo de distorção. Não é só a gente juntando tudo, né, e podendo se aproveitar de tudo, né? Está havendo algum momento do telefone sem fio que a coisa vai para um outro lado. Assim, Divan, me parece que uma das coisas que tu coloca é justamente em que nível nós estamos discutindo o problema da inteligência artificial. Por um lado, quando a gente trabalha a questão do que a inteligência é capaz de fazer e ignora que fundamentalmente o que ela é capaz de fazer é derivar e modificar informações já existentes. E aí entra um dos pontos que o Abal colocou, né? Essa é uma tecnologia que está basicamente reconfigurando o material já existente e se adornando de material já existente. O Gemini, por exemplo, ele ainda tenta fazer um esforço de colocar lá uma notinha para dizer de onde é que ele está tirando as coisas, né? O notebook também da Gemini. Só que ainda é o caso que ele está selecionando esse material com base em densidade, que ele está selecionando esse material com base em presenças algorítmicas desses bancos de dados, que, em primeiro lugar, são autorregulamentados, ou seja, são regulamentados pelas próprias plataformas, e, em segundo lugar, que são resultado e fruto da criatividade humana. Ou seja, a inteligência artificial, ela não faz nada novo.
Ela é incapaz de fazer algo novo. E aqui, talvez, um espinosista, né, vai dizer para mim, mas a consciência humana também, ela não faz nada de novo, ela só deriva, né, o que existe na natureza. Tá, tudo bem, mas ela ainda é vinculada a um problema, por exemplo, de experiência, de escolha e de possibilidade de alternâncias. O que eu quero dizer com isso? Nós temos algo como, por exemplo, opções. Uma inteligência artificial tem um fluxo de informação determinado. Ela funciona de forma fundamentalmente determinada. E aqui, tá, você quer ser um determinista e dizer a nossa consciência também, ou que a consciência nem existe. Beleza, mas você está despolitizando a discussão. E aí é o problema. Aí é onde nasce o problema. Eu acho que, e aqui eu não acho que é ser pós-moderno, quer dizer, eu acho que tem 2 níveis aqui onde a gente está trabalhando. Num deles a gente está sendo pós-moderno, daquele jeito que eu falei várias vezes aqui já no Vira, Divan e Abalito, que é, nós estamos sendo pós-modernos na medida que nós não estamos presumindo que ferramentas modernas são capazes de dar conta da explicação e regulamentação desse fenômeno. Isso é ser pós-moderno. É dizer que esse é por que a inteligência artificial é um fenômeno pós-moderno? Porque ele está fora do quadrado. Né? Ele está fora do traçado convencional para qual a modernidade nos preparou, ainda que ela tenha vários pontos em comuns. Eu comecei minha fala trazendo alguns pontos em comuns, né, com a modernidade, com uma contemporaneidade, uma primeira contemporaneidade aí. Só que a velocidade, a natureza, a matematização desse negócio todo é muito peculiar. E ela é uma revolução dentro de uma revolução dentro de uma revolução. Ela deve ser a 4ª ou 5ª revolução dentro da internet. E, ao mesmo tempo que ela é a 4ª ou 5ª revolução dentro da internet, a gente já está vendo que muitas das promessas dessa inteligência artificial são ocas. Mas, ao mesmo tempo que as promessas dessa inteligência artificial são ocas, o lastro que ela tem em termos financeiros, práticos e de expectativa de performance não são ilusórios. E eu acho que aqui é onde, por exemplo, uma leitura marxiana vai nos ajudar muito. Por que ela vai nos ajudar muito? Porque ela vai nos levar para a materialidade desse negócio. Inclusive para dizer, não tem materialidade alguma e vai feder, justamente porque não tem materialidade, porque esse troço é totalmente nominal. É uma compreensão nominal de informação, é uma compreensão nominal de escolha, é uma compreensão nominal de trabalho, né, que ao mesmo tempo está criando expectativas sobre como a gente trabalha. E tem algo na inteligência artificial que é uma grande fantasia do patrão, que é o profissional que nunca reclama do trabalho, nunca dorme, tá, e faz tudo direitinho que nem você mandou. Ele não questiona o prompt. A inteligência artificial dificilmente questiona o teu prompt. E se ela questiona o teu prompt, é baseado em quem é o detentor daquela propriedade intelectual, e que é mais interessante daí. Porque o patrão que está adotando a inteligência artificial não sabe que, de uma certa forma, ele está trabalhando para alguém. Então, o cara adota uma inteligência artificial para optimizar processos, mas de verdade o que ele está fazendo é criando database, criando processos, criando léxicos para grandes conglomerados. Então, a gente está num processo agora de intensa centralização, que é um processo que o Marx antecipa, né, quando ele diz o capital desregulamentado tende a concentrar. Então, o capital desregulamentado ele não fica descentralizado. O capital procura mais capital, então ele se centraliza naturalmente, ele vai se centralizar em poucas mãos. Né? Pareto, 20% dos produtores detêm 80% dos bens. Paretinho. Só que nesse caso é muito interessante. Por quê? Porque a nossa expectativa com a internet era uma expectativa de descentralização da informação. A gente vai ler lá o Pierre Levy no Cybercultura, aquela utopia da cybercultura. Vai descentralizar. Né? Aquela capa da Time, a pessoa do ano era um espelho, porque nós íamos deter a nossa própria informação. Os blogs. Né? Os blogs foram o auge da descentralização informacional. Só que eles também foram os arautos do que vinha por aí. Porque foi com os blogs que a gente viu os grandes conglomerados começarem a concentrar o que estava descentralizado. Então os blogs que eram descentralizados começam a ser concentrados dentro de ferramentas de mídia. Ou seja, eles vão se concentrando, a informação volta a ser concentrada pelos detentores dos servidores, aonde estão os blogs. E com isso a gente começa a ver daí, com as redes sociais, né, e microblogging, o quê? Uma transformação disso. O microblogging transforma isso.
E o que são as inteligências artificiais? Elas são mais uma transformação, porque as ferramentas de procura, elas usavam antes um modelo de descentralização. E aqui, Abal, tu fez uma referência a uma coisa muito interessante, que é como a gente pensa um modelo de regulamentação e como a gente pensa como ele vai ser montado dentro da questão de como a gente pensa o ator, né? E aqui é muito interessante a gente ver a decisão mais paradigmática disso, que é Citizens United nos Estados Unidos, né? Aquela decisão da Suprema Corte sobre Citizens United. Por que aquela é a decisão mais importante sobre inteligência artificial que nós temos? Porque ela é um guia. Por quê? Naquela decisão, a Suprema Corte norte-americana, ela toma uma posição muito interessante. Ela toma uma posição, eu escrevi um paper que vai sair num livro agora, deve ser lançado, acho que em abril, tá? Sobre decisões da Suprema Corte, e o meu artigo é sobre essa decisão. E eu chamei de ventriloquismo institucional. É uma concepção de liberdade de expressão ventríloca. Por quê? Porque você protege a expressão de um ator sem consciência e de um ator sem intenção. Você diz que o que é protegido é o discurso. Então, qualquer entidade capaz de fazer discurso tem liberdade de expressão plena, não pode ser, portanto, regulamentada. Isso foi feito na Citizens United para dizer que o lobby tinha proteção de primeira emenda. Ou seja, lobista podia mentir, lobista podia fazer uma caralhada de coisa e ter a proteção da primeira emenda, ok? Então você não podia regulamentar os discursos das empresas e como as empresas queriam proteger os seus discursos. Isso impactou diretamente a regulamentação das campanhas eleitorais nos Estados Unidos e a regulamentação do que empresas podem fazer, inclusive mentir. Né? Porque dá para empresas a liberdade de mentir dentro da legislação americana, porque é discurso. Tá? Então, como discurso não pode ser protegido, não pode ser regulamentado, só consequência de discurso, você pode mentir à vontade. Né? Bom, isso tem a ver com inteligência artificial. Tem a ver um monte. Por quê? Porque o que as empresas estão dizendo agora nos Estados Unidos? Você não pode interferir no algoritmo. Nós temos liberdade de construir o nosso algoritmo porque o algoritmo é discurso. Na concepção ventriloquista e de discurso, tá certo. É mesmo. Então, tu consegue desregulamentar e dizer vai ser autorregulamentado. Olha que interessante. Nós estamos permitindo que essas empresas sejam hegemônicas na formação da linguagem, em como elas transformam a linguagem através do algoritmo, certo? E aqui, quem detém o algoritmo detém um poder enorme. Então, quem detém essas datasbases que formam os algoritmos tem um poder hegemônico dentro da estrutura informacional que está, de uma forma ou de outra, começando a pautar, por exemplo, o que significa eficiência para professor universitário. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa dar uma olhada em gráficos. Então, tem um gráfico, não vou conseguir postar ele para vocês aqui, mas tem um gráfico absolutamente estarrecedor. Tá? Nós observamos, a partir de 2022, um aumento de 60% no fluxo de publicações global. Só que o que a gente percebe? Esse aumento no fluxo de informações é diretamente correlacionado à existência de um troço que nós chamamos de fábricas de artigos. As fábricas de artigos são LLMs, Large Language Models, tá? Que são o quê? Modelos que não precisam de prompt. São inteligências artificiais que se autofazem o prompt. Elas têm, Luhmann vem aí, uma espécie de autopoiesis. Né? Elas fazem o próprio prompt, elas pesquisam as palavras mais densas e criam os próprios processos de replicabilidade. Ou seja, elas têm esses grandes databases que são ordenados para a produção de material científico. Tá? No último dado de 2023, a pressuposição que se tinha é que 20% dos papers publicados no mundo tinham saído de article mills. Esses são artigos sem autores, gente. São artigos cujo detentor é uma propriedade industrial que produz esse artigo e que vende esse artigo para um cientista a partir desse modelo. Ok? Isso não, eu não estou nem falando do Gemini, eu estou falando isso como auto-colocado, não tem um prompt, não tem um magrão lá digitando o prompt, colocando no notebook as referências bibliográficas e pedindo para organizar. É um processo totalmente automatizado.
E a pressuposição dessa conferência que eu fui no Rio de Janeiro é que 40% dos papers globais submetidos para revistas, ok, saíram desse tipo de modelo entre 2023 e 2024. E isso está correlato com um aumento de 60% na produção científica. Sabe o que significa? Se você não está usando esse tipo de inteligência artificial, logo vão estar começando a perguntar para você por que você não está produzindo. Isso cria uma distinção vocacional dentro do nosso sistema, e eu estou falando aqui só de educação. Eu não estou falando que é uma ponta importante aqui, que é pesquisa médica, pesquisa social. Eu ouvi isso numa conferência, gente, de inteligência artificial, um grande pesquisador brasileiro, que eu não vou falar o nome, mas um grande pesquisador de uma grande universidade, dizendo que uma coisa boa dos Large Language Models é que não ia mais precisar fazer pesquisa empírica em antropologia e ciências sociais, porque você jogava no Large Language Model qual era o modelo analítico que tu queria usar, o que tu queria pesquisar, e ele fazia a iteração da quantidade de respostas possíveis e te largava ela, tu não precisava pro campo. O cara estava defendendo isso numa conferência, com paper publicado, financiado. Financiado, adivinha por quem? Né? Então, o que tu tem aqui? Mas assim, tem vantagem para esse cara defender isso? É claro que tem. Caralho, Pontinho, agora eu fiquei estupefato com isso aí, cara. Uma coisa é tu dizer, faz o resumo do meu artigo pra mim. Pô, fazer resumo é um saco. Né? Agora, fazer esse tipo de coisa... Fazer o campo. O cara tava dizendo, não vai mais precisar fazer campo. E a outra defesa dele, aqui, Marx sorri no inferno, e ele tá no inferno não porque ele era malvado, mas porque... o Marx não tá no céu, o céu é muito chato. É verdade. Não, eu não tô falando que ele tá no inferno porque ele é ruim. Tipo, pelo amor de Deus, o que é que tá no céu? Tá no céu como é que é no Invasões Bárbaras? Do lado de um polonês viscoso e de uma... Ele fala, porque todos os poloneses são viscosos, né? No Invasões Bárbaras. É, algo assim. Então, vamos lá, né? Agora, o que eu acho? Eu acho que a gente tem que olhar para esses fenômenos e pensar eles, daí sim, fazer as perguntas difíceis. Primeiro lugar, o que a inteligência artificial está significando para como nós fazemos as coisas? E a adoção dócil da inteligência artificial como ferramenta auxiliar, o que ela está significando para as nossas respectivas funções? Porque nós estamos aqui numa inversão fundamentalmente vocacional. Nós estamos transferindo, e é o que eu digo para os meus alunos, né? Nós estamos transferindo para a inteligência artificial uma das coisas que são, na realidade, a coisa que é mais nossa. Entende? Se existe algo que é propriedade, é o nosso intelecto, é o que a gente pensa, é como a gente desenvolve ideias. Uma inteligência artificial não pode ser inteligente porque ela não pode ter tesão. Uma inteligência artificial não pode ser inteligente porque ela não pode ter dor. Uma inteligência artificial não pode ser inteligente porque ela nunca levou um fora, mano. Uma inteligência artificial não sabe o que é chorar pela morena bêbada de sangria. Não sabe. Então uma inteligência artificial não pode ser inteligente, caralho. A inteligência tá baseada nesse patos. A gente precisa da porra do patos, a gente tá transferindo isso para um algoritmo cujo dono são meia dúzia de cuecão de couro em São Francisco, lavando dinheiro para magnata do petróleo. E a gente está fazendo pergunta se ética de IA é você dizer que você citou IA ou usou IA. Vai tomar no cu. Essa é uma pergunta extremamente fácil. Foda-se! A resposta para essa pergunta é fácil. Ela é foda-se. Foda-se, mano. Tipo, essa é uma pergunta fácil, essa é uma pergunta idiota. Tipo, não é essa a questão. A questão é como, por exemplo, o uso de inteligência artificial está transformando as expectativas dos nossos alunos com relação à nossa performance enquanto professor, como está transformando a nossa expectativa sobre os nossos alunos, sobre a expectativa deles, e dos nossos chefes sobre as nossas expectativas. E eu falei como professor porque nós três somos professores. O mesmo serve para engenheiro, o mesmo serve para qualquer um. E vou dizer mais, Pontinho, como é que isso aí serve para nossas questões, isso aqui é uma coisa que eu já falei antes, para nossas questões de imaginação. Sim. E quando tu tá submetido a um algoritmo que tu diz assim, estou com vontade de ler um livro, qual livro eu leio? Ele vai te dar os 20 livros mais lidos do mundo, porque estatisticamente são os melhores livros que tem. Ou ele vai procurar nas listas que existem de melhores livros e vai te dar os mesmos. E filme, e música, e você nunca vai atrás de uma coisa diferente. É simples, tu vê o algoritmo que tem numa Netflix da vida, numa Amazon Prime da vida, tu assiste um filme de detetive e ele diz assim, você vai gostar. Outros 50 filmes de detetive.
tu nunca vai pegar uma coisa nova, cara. O que tu tá imaginando? Onde é que tem na E tu tua entra imaginação? dentro do problema da imaginação política, né, Abalito? Tu entra dentro do problema da imaginação política com isso. E daí uma crítica despolitizada, ela cria um problemão pra gente. Que é, porra, mano, você tem que pensar sozinho sobre isso. Ah, como é que funciona? Ah, sei lá, Capitu traiu o Betinho ou não? Existem 2 escolas sobre isso. Tá, o que tu acha, mano? E claro, eu não... De novo, pode ser uma ferramenta útil. E daí tem a outra coisa que é muito triste, tá? Muito triste. E que a gente não começou a conversar aqui, que é um outro problema difícil, que é quando a IA consegue fazer um serviço melhor que as nossas interações humanas, porque a gente está cansado, a gente está fudido, a gente está sem acesso, e a IA consegue ser um terapeuta melhor que o teu terapeuta. E ela não é um terapeuta melhor que o teu terapeuta porque o teu terapeuta é mal intencionado, mas porque o teu terapeuta também está fudido. Entende? Ela é um terapeuta melhor que o teu terapeuta porque o teu terapeuta também está fudido. E se o teu terapeuta está procurando resposta na IA porque ele tá cansado, isso também é um problema. Olha aqui, ó, nós 3 vamos nos olhar, nós 3 aqui vamos dizer que no momento de dificuldade, de cansaço, a gente não pediu pra IA nos dar uma mãozinha pra criar uma atividade? Com certeza. E aí? Cara, eu tomei no cu uns tempos atrás com isso, porque eu confiei na IA pra fazer uma questão de prova pra mim, achando que ela ia redigir melhor que eu, e eu só fui me dar conta que tava mal redigida e errada e tive que cancelar a minha questão na prova, quando eu tava fazendo a correção com os alunos e vi, puta que pariu, a IA errou. Só que eu tava cansado pra caralho, eu tava precisando terminar aquela prova, eu queria introduzir uma questão sobre um determinado tema, eu não revisei, cara, eu não revisei. E até pra coisas, né, agora passando até pro Divan, as coisas que não estão, a gente já falou sobre isso aqui, né, mas as questões que não estão ligadas com o teu trabalho. Relatório disso, relatório daquilo, preencher uma planilha, me desculpa, cara, isso aí é coisa que não me dá pau duro pra fazer. Não vou ficar perdendo 4 horas pra preencher uma planilha, desculpa, cara. Não. Gabriel Divan, tu gasta 4 horas pra preencher? Cara, é aí que tá, meu. É muita coisa. Muita coisa aqui interessante, né? Por exemplo, né? Já batemos nessa tecla. A gente tá fazendo uma crítica a uma superfície muito equivocada. Eu diria que fazer a crítica fácil a esse filão, esse patamar de superfície, é em si uma trend, né? É a ideia de, olha aqui, ó. Cara, assim, ó, puta que pariu, cara. Artistas do meu Brasil, tá? Estou com vocês, tá? Estou com vocês. Agora, pegar alguém, né, que fez uma bosta de um cartaz, de um negócio em IA, e ir lá como quem diz assim, ó, eu estou denunciando aqui este cara, porque ele fez em casa um troço com IA, em vez de telefonar para um desenhista. Cara, assim, ó, isso aí, assim, é um tipo de coisa que não nos leva a muita coisa, tá? É claro que uma categoria, uma classe está vendo, né, ir por água abaixo muita coisa, mas quem não está? Todas estão, né? Todas estão. Bom, se eu vou falar de direito aqui, para não ficar com o que o Fabrício nos contou sobre produção acadêmica, né, eu diria que tá todo mundo no mesmo barco. Agora, essa coisa de dizer assim, olha aqui, ó, esse cara fez um negócio aqui com o IA, cara, você pode fazer a chamada zoação, você pode tirar onda, você pode debochar. Agora, não dá para ficar só nessa impressão como se isso aí fosse o grande lance da discussão inteira, né? Aqui, ó, descobri que tem um IA aqui, né? Quiseram descobrir uma vez, né, que era IA um desenho que a Ingrid fez, né? Vira casacas, né? Olha ali, é IA por isso, por aquilo. Vai se fuder, otário, não era, tá? E é para provar que essa sua percepção aí é completamente infantil, inclusive. Bom, as pessoas, né, elas não devem dar nenhuma bola pro fato de que eu escrevo abusando do uso de travessões desde 2008, sei lá o que, quando nem existia esse tipo de coisa aí popularizado, e muito possivelmente alguém vai olhar um troço que eu escrevi e vai dizer assim, isso aqui foi um IA, não sei o que. Não, cara, as minhas coisas eu lamentavelmente erro eu mesmo, tá? Né? Agora, velho, é isso, quer dizer, se alguém me disser assim, olha, vai preencher esse formulário aqui, né? Uma coisa que até hoje eu não entendi, né, cara? Tem lugares que tu tem que preencher formulário, como se a coisa não pudesse vir já, ou como se tu não pudesse alimentar, né, uma pequena base de dados que já te coloca lá. Velho, é isso, sabe? Essas coisas, elas vão trabalhar por nós em vários aspectos, e a nossa luta tem que ser para que elas trabalhem nesses. Agora,
eu acho de fuder esse negócio, assim, do cara ficar tentando fazer assim, e eu não vou nem entrar na discussão que ganhou moda, né, nos últimos tempos falar nesses termos, né, é um termo que andava até um pouco apagado, um pouco esquecido, né, o termo do ludismo. Eu acho que não é nem esse o ponto, cara, porque isso aí também é outra banalização, né, da ideia, é uma banalização da discussão. Eu acho que o ponto ficou uma coisa meio idílica, assim, quando na verdade a gente tinha que estar preocupado com outras coisas. Isso aí que o Fabrício falou é muito interessante, porque eu particularmente gosto muito da discussão sobre essa decisão da Suprema Corte Americana. Eu conheço ela a partir da crítica que é feita pela Wendy Brown, né? Eu acho que é bem flagrante isso daí. Ela explora muito, num certo aspecto que não estava pensando em IA, né? De dizer que, olha, o nível que está a coisa é que empresa tem liberdade individual ou análoga, empresa dá discurso, né, e empresa tem liberdade de expressão por isso. Quando jogamos para IA esse tipo de coisa, velho, a porca torce o rabo umas 15 vezes, cara. Então, esse é o ponto, sabe? É uma discussão que a gente tem que pensar a partir de uma série de coisas que não passa por essas coisas mais histriônicas. Não que não possa chegar, mas não passa por essas coisas histriônicas que as pessoas geralmente falam. Assim, já viu o Exterminador do Futuro? É aquilo lá, ó. Um dia eles vão lançar o míssil. Olha, meus amigos, eu tô mais preocupado, né, se elas me apaixonarem e me abandonarem, que nem no filme Her, do que se elas apertarem o botão do míssil, porque para isso ainda tem ser humano que vai apertar. Mas a realidade, assim, Diva, a gente também tá vendo um processo que é um processo de automação cada vez maior, que entra dentro do que o Graham Allison, né, chamava de modelos institucionais de tomada de decisão, que são os modelos totalmente automatizados, que você só ativa um protocolo. E essa protocolização de modelos decisórios, que ela vem de longe, né? Ela vem de modelos de eficiência. Ela tem utilidade, mas em última medida ela é para dizer, vamos diminuir o risco da ação individual através do protocolo. E tem coisas para as quais eu quero o protocolo. Mas assim, eu não quero uma inteligência artificial decidindo o tratamento médico. E se tem uma inteligência artificial decidindo o tratamento médico, eu quero uma outra pergunta. Isso vai ser feito através de um sistema à la carte? Como assim? A gente vai ter as várias velocidades da inteligência artificial, porque nós já sabemos a resposta para isso, e a resposta é sim. Qual é o problema das várias velocidades da inteligência artificial? É o seguinte, meu caro amigo ouvinte do Vira, e essa é uma pergunta difícil pra caralho, essa não é uma pergunta fácil. Sim, o algoritmo pode diversificar, o algoritmo pode dar respostas complexas, ponderadas e muito boas, se você paga. Se você usa o algoritmo baratinho lá, tu vai ter a resposta mais padrãozinha, mais basiquinha, mais queridinha. Aí que legal, em questão de vida e morte também. Então o que acontece? Eu tenho uma inteligência artificial que me dá um protocolo super fodido, super foda, super bom para uma determinada ação e para minha educação. Então eu tô lá pagando isso. E tem uma outra inteligência artificial que me dá um troço porco. Não tem nenhuma implicação ética para isso. Tá tudo bem. Porque eu ouvi gente dizendo, mas sobre isso, como é que isso é diferente de comprar um livro? Porque tem livro barato, tem livro caro. Às vezes o livro barato, ele tem um valor menor do ponto de vista da informação que tem no livro caro, mas a pessoa que tem menor poder aquisitivo, ao menos tá tendo acesso ao livro barato. Sim, é a mesma coisa, seu cínico do cacete. Olha só, eu vou só pedir uma intervenção, porque esse talvez seja um bom momento para eu exemplificar de uma maneira ainda mais direta o que eu tô tentando dizer. Né? Se tu pegar, por exemplo, a Gaia, que é a inteligência artificial do tribunal, tá? Assim como o Galileu, que é a inteligência artificial do TRT. E esses nomes são incríveis, né? A Gaia, o Galileu, né? Assim como tinha um bigodudo no site do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que era o Bento, o assistente eletrônico do site. Mas enfim, cara, as pessoas estão criticando assim, ó. Agora o juiz nem faz mais nada, agora é só inteligência artificial. Meu amigo, se você não vive do mundo do direito, né, de seriados de tribunais, do advogado correndo entre as audiências e gritando objection, né, overrule, você sabe muito bem que os despachos, eles são, entre aspas, automatizados há muito tempo, e com o perdão, né, das minhas juízes, dos meus juízes queridos do Brasil, que eu sei que tem muita gente que sua muito, trabalha muito e sofre muito para decidir bem. Cara, tem uma maioria de pessoas que já não aparecia, já não fazia nada, já mal e mal assinava eletronicamente as coisas, porque decisões
decisões automatizadas e decisões repetitivas e decisões copia e cola de parâmetros que não se encaixam no próprio caso, ao contrário do que os códigos de processo civil e penal mandam fazer, já tem a rodo, isso aí já está instituído. A gente está fazendo uma crítica, às vezes, a isso, quando na verdade deveria estar fazendo uma crítica a outro tipo de coisa, que é isso que o Fabrício trouxe, ou seja, quais são os meandros dessas inteligências artificiais? Porque dá uma decisão padrão daquilo que o Gabriel decide há 10 anos sobre um tipo de causa que o Gabriel enfrenta há 10 anos é muito barbada. Agora, a questão é, qual é o parâmetro de escolha que tem ali? Qual é o parâmetro do protocolo? Antigamente, a piada era, você não manda mais cesta de fim de ano com champanhe pro juiz, você manda pros estagiários, né? Porque são quem realmente está fazendo viver a coisa. Agora a minha pergunta é outra, né, cara? Não é a inteligência artificial deu esse despacho aqui, porque o juiz alimentou com 38 parâmetros ali, e ele escolheu ali, e ele deu, e o juiz nem olhou. Não é esse o problema. O problema é o seguinte, qual é essa seleção de parâmetros? É barato ou é caro? No exemplo do Fabrício aí. Importa ou não importa? Porra, é claro que importa, meu, porque, velho, protocolos de vida e morte, né, existem em muitos lugares, né, muitos lugares. Se fosse só na medicina, por exemplo, já seria um problemão, mas existem em todos os lugares. Tu sabe que aí tem várias questões interessantes, né, Divan? Na Inglaterra, se eu não estou equivocado, aconteceu um caso recente que eles descobriram que um ministro tomou decisões de política pública se utilizando do chat GPT. Né? Ou, enfim, de uma inteligência artificial, antes que venham me corrigir, né? E eles conseguiram, através de uma lei da transparência, que ele liberasse a conversa. Eu quero saber o prompt. O que tu pediu? Para qual versão tu pediu? Isso é público, né? É mais ou menos isso que tu tá dizendo, do tipo, ok, o juiz utilizou, mas qual é que foi o prompt? Alimentado com o quê? Né? Isso são questões muito mais profundas, né, Fabrício? Cara, não é utilizar isso. ou não. A questão é, e quem é o dono desse prompt? Quem é o dono do database? Mas não é diferente de usar doutrina, que é... qual é a diferença de usar um livro que é de uma editora que tem um dono também? Não é a mesma coisa, irmão. Não é. É uma despersonalização do processo, em primeiro lugar, e cria expectativas estranhas e padrões estranhos que a gente tem direito de saber. Em primeiro lugar, se está acontecendo, nós temos o direito de saber. Né? Então, assim, nós temos o direito de saber. O aluno tem direito de saber se a prova dele está sendo corrigida por uma inteligência artificial para facilitar processos da instituição e baratear custos. Ele tem direito a saber se o chat com o qual ele fala no EAD é um chat que, na real, não tem ninguém ali do outro lado. Quando a Claro me liga, ela não me conta que eu estou falando com uma inteligência artificial. E eu tô. Tem lá um lugarzinho, lá no buraco dentro da Claro, que diz, né? Tá aqui a transparência. Tá no contrato. Numa das 83 páginas do contrato tá lá, tem um parágrafo escrito. Tá bom. E talvez a gente queira que, por exemplo, esses trabalhos de telemarketing sejam feitos por IAs, porque são trabalhos horríveis, estressantes, e que talvez, tudo bem, mas eu também quero saber por quê. E quem? E eu quero saber se tem um telemarketing diferente para quem paga mais e paga menos, e qual é o resultado disso para a qualidade do trabalho. Gente, são coisas básicas que a gente não está refletindo, e inclusive não está trabalhando em termos de efeitos disso. E aqui, de novo, nós não estamos conversando o suficiente sobre as consequências da inteligência artificial para o que nós chamamos de trabalho. É que isso aí é um ponto interessante, Fabrício, para a gente entrar, né, nessa questão. Tecnologia, e aqui eu não estou falando especificamente de IA, mas também, claro, ela pode ser um grande amplificador de desigualdades. Outro dia eu tive uma discussão com uma pessoa que eu pensei que nem existia mais esse tipo de pessoa em 2026, que é a que diz que a internet democratizou o conhecimento. Eu disse pra ele, cara, já era, já morreu, já foi uma utopia que a gente teve, só que hoje tudo é plataformizado, tudo é pago, como tu estava falando, Fabrício. Para eu acessar, né, um modelo de linguagem bom, eu tenho que pagar, eu tenho que ter uma internet decente, eu tenho que ter um dispositivo para utilizar ele. Não basta mais ter. O que eu tenho hoje, em termos de o que é gratuito, é o quê? Que é uma coisa que eu tenho pavor nesses planos de celular que dizem acesso ilimitado ao WhatsApp, Facebook e TikTok. Tu diz assim, cara, por que esses aí?
De que forma esses E aí? agora começou o ChatGPT, né? Vocês prestaram Sim, atenção vem que começou o junto. ChatGPT? Vem junto. Por que será? Tu assina e ganha 3 meses E de o que será que é a ChatGPT. contraparte? Você sabe que está vendendo as suas informações, né? Aí é que eu quero entrar, meu caro, né? Porque a gente tem sim coisas de trabalho e não é tão simples quanto o. Porque se a gente ligar um Bullshit Jobs do David Graeber com a IA tá pegando telemarketing, talvez a gente chegue na conclusão de que tudo bem. Esses trabalhos de bosta é o que tem que ir embora. A gente tem que ter trabalho decente, né? Agora, a grande questão é isso aí de, amplifica a desigualdade, quem é pobre continua ficando de fora, quem é periférico continua ficando de fora, tem uma galera em país periférico que está sendo pago miséria para treinar fino, né, fazer o treinamento fino desses modelos, e outra, acaba se tornando, Fabrício, nesse negócio de que um monte de gente está chamando de colonialismo de dados. Eles chegam aqui para o Brasil e dizem, libera o modelinho ali do ChatGPT a 10 pila, para o pessoal utilizar, a gente pega todos os dados dele, leva, né, para esses cuzão da Califórnia, eles continuam treinando, eles continuam fazendo coisa, a gente vira, mercado extrator de dados, e 2, mercado consumidor deles. E nada fica aqui, e eles não são responsáveis, como tu falou, por absolutamente nada. Se um guri de 15 anos ingressar ali e um LLM disser para ele se mata, eles dizem, pois é, acontece, tá ali, ó, né, tá escrito embaixo, a LLM pode cometer erros, né? Que é a mesma lógica que a gente já falou a respeito de rede social. Não, mas ali todo mundo entra, eu não tenho como fazer nada, desculpa. Sendo que é uma exceção atrás da outra. Eu falei isso um tempo atrás quanto a isso de direito autoral, que a gente só tem que tomar cuidado porque senão é Citizens United. Toda decisão que aparentemente é boa cai no cu dos mesmos. Né? Quando o pessoal chegou, mas o Claude então pegou um monte de livro pirateado e coisa que é absurdo, vamos comprar. Digo, calma, porque daqui a pouco quem vai cair de livro pirateado, eu vou me citar por causa que eu, né? É o Abal. Não vai ser a Anthropic, não vai ser os grandes, mas saca, Pontinho, a gente tá nessa situação também como Estado de completa submissão. Tanto que eu tenho falado muito nessa comparação, né, que é a disputa, por um lado, sobre soberania digital, mas por outro lado, eu acho que um conceito mais importante é a hegemonia digital. E eu já falei disso aqui no Vira algumas vezes, mas essa é uma das frentes mais importantes. Por quê? Porque se informação é a grande, digamos assim, riqueza, né, que a gente tem, deter informação é muito importante. Então a gente tem toda uma economia que é uma economia derivada da informação e da circulação de informação, a mercadoria desses novos bilionários das big techs, né? É informação, é o que eles vendem. Por que é de graça acessar o Facebook, o grupo Meta na tua companhia de telefone? Porque não é de graça, meu amigo, você está dando a tua informação de contraparte. A Meta está pagando pelo privilégio de você acessar de graça para deter a tua informação e você chamar o Facebook, o WhatsApp e o Instagram de internet, enquanto você alimenta o algoritmo deles. Te contaram isso quando você assinou o contrato? Mas eu teria assinado igual. Mas você sabe que isso vai acontecer com a tua informação? Tá, Fabrício, qual é a alternativa? É ser mais caro? A alternativa é, a gente precisa de lei antitrust, a gente precisa de lei antimonopólio e a gente precisa dessas leis em nível global. Primeiro lugar. E segundo lugar, as pessoas precisam saber o que estão fazendo. A internet passou, e na realidade, todas as nossas circunstâncias, né, passaram de circunstâncias ativas para circunstâncias passivas. O que eu quero dizer com isso? Quando nós éramos guris, a gente tinha que correr atrás da informação na internet. Era difícil. Agora a informação corre atrás de ti. E ela corre atrás de ti de forma cotejada. Tem um algoritmo que está cotejando a informação para ti, tutelando a informação para ti e jogando para ti a informação que você quer. O que ninguém está te contando é que estão pagando para você querer aquela informação. E isso vai criando todos esses processos de aprisionamento cognitivo nos quais a gente está. Né? Que é, de uma hora para outra, está todo mundo dentro de uma bolha, com as mesmas coisas, com os mesmos produtos. E, cara, eu gosto da Amazon. Entende? Eu gosto da Amazon. Eu acho uma puta de uma conveniência do cacete. Mas tem que regulamentar, uma loja não pode ter todo o poder que a Amazon tem. Só que eu, como indivíduo, vou boicotar a Amazon, foda-se. E precisaria exatamente do que nós não temos. E é aí que o problema fica pós-moderno. Né?
que as soluções que nós temos para oferecer são soluções que não alcançam o problema. A gente tem excelentes explicações. Eu acho que explicações marxianas, como a gente trouxe hoje, são excelentes para esse problema. Soluções marxianas, nem tanto. Não porque elas não seriam interessantes, mas porque eu não sei como é que a gente faz para efetivar elas. Né? Onde é que tá a condição política material que possibilita isso? Na revolução? Cara, eu não sei se a revolução que a gente vai ter hoje é essa aí que você está pensando, não. Né? Então, tu tem uma dificuldade aqui prática muito forte, né? Gabriel Divan, qual é a solução? Cara, talvez essa aí seja a grande pergunta e talvez essa aí seja a questão ápice da proposta de discussão que nós estamos tendo agora, porque a maioria das soluções que eu vejo e que eu vejo pessoas imprimindo, elas passam por essa coisa meio, né, um negócio meio bravateiro, assim, né? Não, vamos boicotar. Cara, o vamos boicotar, primeiro, não sou contra, tá? Mas eu gostaria de avisar que ele é necessário ser massificado e ele é necessário ter impacto, senão não adianta. Essa coisa de, eu fiz minha parte aqui, eu não compro mais a tal... É tipo aquele papo assim, caralho, eu não entro mais na van. Tá, velho, não entra na van. Agora, tem 738 coisas aí que tu faz, velho, e aí, sabe? De minha parte aqui, não compro mais o chocolate Crecré, porque o dono é bolsonarista, assim, velho. Cara, todas as redes de supermercado que tu vai, tudo que tu faz, sabe? Esse é o tipo de coisa que eu acho que não rola. Não rola, sei lá, se você se sente bem, né, beleza, mas não rola no sentido de efeito nenhum, assim, é feito inclusive para postar na internet que você está ou não está fazendo. Quando, e daí tu vai postar no algoritmo cujo dono é o cara que está coordenando de fato toda essa putaiada. É que é mais ou menos que nem aquilo que eu digo, né, cara, aquele livro, Por que você tem que apagar as redes sociais agora? Eu só vejo gente postando nas redes sociais foto do livro e dizendo que, né, que achou o máximo. Então, cara, é basicamente só para isso que serve, né? Aliás, eu gostaria de ver na minha mão um exemplar desse livro um dia aí, porque eu só vejo foto dele nas redes sociais. Eu não sei se não é um prompt que não mandou fazer a capa desse livro, enfim, né? Enfim. Mas, cara, é isso. Pensar esse tipo de política, ele tem que começar a ser pensado a partir dessa questão pública da gente ter, inclusive, acessos no que diz respeito a, pelo menos, esses usos quando eles não são inteiramente privados, né? Uma decisão tipo a do Citizens, né, nos Estados Unidos, ela está abrindo um leque muito grande para que a gente pense isso sobre outro ponto de vista, sobre o ponto de vista de direito de expressão, não do dono da empresa, mas da empresa enquanto empresa e talvez do seu produto enquanto discurso, né? Agora, minimamente, nessas questões de uso público, aí nós temos que saber qual é o prompt, minimamente nós temos que saber aberto quais os detalhes desse tipo de uso que esses serviços nos colocam, né, como o da Claro, por exemplo, que foi dito aqui, minimamente tem que ser esclarecido para as pessoas como obrigação, sob pena de anular e de poder se discutir muita coisa quanto ao uso indiscriminado de IA para essas tarefas aí que nós falamos agora há pouco, né? Agora, esse tipo de saída não passa, a meu ver, por essa coisa do tipo assim, olha, aquele seu amigo lá fez um cartaz de IA pro negócio da esquina dele, sei que, não vá mais lá. Velho, assim, isso aí não vai adiantar nada, cara. Não vai adiantar nada, cara. Isso aí é um uso bem boomer, inclusive, da coisa. Qual é a resposta? Qual é a política? Velho, se eu soubesse, né, cara, ela seria a plataforma da minha campanha ao Senado, mas não é. Não teria financiadores. Inclusive seria uma campanha bem fajuta, porque não teria financiadores. Eu acho engraçado esse negócio do peguei uma IA aqui, veja só como é uma bosta, por causa que é tipo aquele diagrama lá do avião, né? Quando tu pegou, tu sabe, e os outros 60 que tu não pegou, não viu, não percebeu e achou que é humano, passou tranquilo, né? Então, só vê o que não funciona. Fabrício, alguma colocação final? A gente só conseguiu arranhar a superfície do negócio, mas eu acho um belíssimo início de discussão. Não, eu até acho que a gente falou de bastante coisa e bastante coisa importante. Nós precisamos, na minha opinião, de 5 coisas. Nós precisamos de regulamentações locais, nós precisamos de regulamentações regionais e de regulamentações globais vinculadas
com um processo, daí sim, internacional de antitrust, antimonopólio. Essas empresas precisam ser quebradas em pequenas empresas. Outra coisa, nós precisamos constatar que essa informação é de todos. A única forma que a gente constata que essa informação é de todos é não incorporando a inteligência artificial nas nossas salas de aula do ensino médio, mas ensinando já no ensino médio o que é uma inteligência artificial. Porque eu não conheço nenhum adolescente que não use redes e inteligências artificiais de forma profundamente passiva. Isso é muito problemático e isso está destreinando a nossa inteligência. Então a gente tem processos aqui que são processos para o futuro muito problemáticos se algo não for feito. Existem alternativas, a gente está vendo alternativas em algum lugar. E está vindo uma bolha por aí. Está ficando muito claro que o grande trunfo da inteligência artificial é a pornografia. Esse é um outro programa que não é comigo, né? Mas está ficando muito claro que o grande trunfo da inteligência artificial é a pornografia. E agora, como é que a gente vai ver quando começar a aparecer fotos de todo mundo pelado, né? Como é que a gente faz quando a gente perder essa privacidade também, porque é só uma caricatura? Então, nós precisamos pensar nisso, em como a gente vai construir um sistema capaz de dar conta disso. Eu tenho algumas ideias, né? A minha principal é essa: regulamentação, 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 e daí educação, né? Tem que ter um modelo de educação, só que essas são políticas de longuíssimo prazo. E o decisionismo judicial é um band-aid numa fratura exposta. É melhor que nada, mas você vai continuar morrendo. Tem mais uma, né? Quando tu vê político falando de inteligência artificial, dá vontade de se dar um tiro na cabeça, né? Eles não têm a menor ideia do que eles estão falando. Eles não sabem. Eles não precisam saber para ganhar o apoio, né? Não, o lobby tá lá, né? Eles só precisam repetir o que tá na cartilhazinha. Gabriel Divan, agora sim, então vamos para nossas dicas culturais. Vamos, né, cara? Vamos porque o assunto fica aberto em tantas frentes aí que ele segue em qualquer momento aí, um vira-casacas mais próximo de você. Porque agora a gente sai por cima, a gente deixa o mal-estar instalado, né, e simplesmente sai, né. Mentira, né, eu não acho que a gente tenha feito algo tão, assim, isento de respostas e de coisas. Eu acho que a gente se depara com uma situação onde só é possível mais perguntas e dúvidas, mas, cara, tem muita coisa para pensar, né, no sentido de não estar respondido de uma forma bem, digamos assim, ortodoxa, né? Mas no sentido de estar colocado muito debate, muita frente de debate diferenciada aqui. Mas a gente vai para as nossas dicas culturais, a gente vai para aquele momento onde você recolhe o que você quiser, né, do debate, inclusive os caquinhos, né, da sua própria personalidade, e remonta eles a partir de uma série de coisas que a gente deixa para que você se divirta ou para que você se desgrace ainda mais. Essa é a função da dica cultural do Vira Casacas, e é por isso que a gente abre aqui aquele momento para conversar sobre coisas que tem ou não tem a ver com o episódio, tem ou não tem a ver com as temáticas, e que pode servir para você aliviar, pode servir para você ficar mais pensativo, vale qualquer coisa, de livro a peça de teatro, passando por jogo de videogame, música, qualquer coisa que possa, de certa maneira, edificar quem está nos ouvindo aqui. Felipe Abal, dicas ou dica da semana aí, o que nós temos? Vou dar 2 dicas ligadas ao episódio, cara. A primeira delas é o livro Racismo Algorítmico, do Tarcísio Silva, né, que ele fala exatamente sobre essa questão de como o treinamento das IAs ela vai refletir na questão de um viés algorítmico, né? Que vai existir tanto em relação à raça, quanto a gênero, quanto a tudo isso. Gostaria muito de falar, inclusive, com ele a respeito desse tópico especial. O livro é oriundo da tese dele, então, assim, ó, é muito bacana e tem questão de regulamentação também. Segundo, nisso que o Pontinho estava falando a respeito de capitalismo e dados, etc. de tal, a gente tem um livro que é essencial para começar o debate, que é o da Shoshana Zuboff, que se chama Era do Capitalismo de Vigilância, né, em que ela vai falar a respeito dessa questão do uso de dados como, né, uma moeda, então, que vai sendo dada para essas plataformas. Ela vai usar em especial o caso do Google. E eu não vou botar nos links, Gabriel Divan, não vou mandar o link disso aqui que eu vou falar, mas assim, ó, isso aqui é uma dica para ti e pro Pontinho, eu já mandei para vocês no nosso grupinho ali, eu mandei, tá?
que eu acho um caso muito engraçado, tem no Spotify, né, no YouTube, tem uma produtora chamada Girly Girl Productions, que eles, há um tempo atrás, logo no início de quando começaram a ser geradas músicas por IA, eles começaram a lançar música, né, e como tem esse lance o algoritmo pega as coisas que são mais chamativas, eu acho interessantíssimo que eles têm uma música chamada 10 Drunk Cigarettes, né, que ele diz basicamente que garotas não precisam dos homens e não sei o que, daí tem uma parte que é meio, o que as garotas querem? Daí ele diz assim, um vape novo, 2 linhas de pó, 3 drinks do bar, mais 4 linhas de pó, 4 batatas fritas, 6 baforadas no meu, né, de maconha, 7 mais linhas de coca, 8 pares de sapatos, 9 cintos bebê e 10 cigarros bêbados. Eu acho fantástico saber que a IA acha que isso que as garotas querem. Cara, impressionante. Fica até meio difícil de dar minha dica, né? Uma dica extremamente tradicional, né? Cinema. E cinema tradicional, né? Num sentido tranquilamente não feito por IA aqui nesse ponto. E eu vou dizer para vocês uma coisa, eu fugi desse filme durante um certo tempo, eu manifestei sempre interesse em assisti-lo, mas eu fugi um certo tempo porque eu pensei assim, cara, isso aqui vai ser... o nome dele já indica, o nome dele sugere uma coisa, eu pensei, isso aqui vai ser um dramalhão choradeira, não sei se eu tô para ver isso nesse momento, mas de fato assisti e de fato ele entrega bastante, torna mais do que nunca complicada uma das nossas disputas aí, que é a do Oscar pelo filme estrangeiro, mas, cara, torna complicada com todos os méritos, cara. Eu assisti o Valor Sentimental, meu, que filmaço, velho. Filmaço, assim, ó, bom demais, sóbrio, assim, no tom perfeito para a discussão que ele quer propor, né? Tudo a ver, assim, ó, do tipo de coisa que o cara aplaude. Valor Sentimental e, velho, assim, o cara pensa, puta merda, relação estragada, pai e filha, relação que tem a ver com toda uma questão do cara ser um gênio de um estilo recluso, sarcástico, relação que tem a ver com um passado difícil e tudo mais. O que vai vir aí? Cara, vem um filme muito bom, um filme muito original. Vem atuações muito, muito sólidas ali, muito mesmo. Vem um filme que é norueguês, né, mas que não tem aquele ranço do cara pensar, nossa, esse cinema, que não, cara, assim, ó, poderia ser, pra você que tem certo preconceito com isso, poderia ser o filme mais americano possível. E cara, tem tantas coisas ali, tem tantas camadas, eu achei muito interessante, eu achei muito bacana mesmo. Repito, os filmes internacionais, né, o que eu vi, né, eu não vou comentar agora, eu não vou dar de dica agora, eu até nem queria vir, mas eu vi lá do cabeludo, né, o cabeludo despeitado, né, cara, e também é bom. É o pior de todos. Cara, é o pior, da safra, mas assim, a safra tá muito furiosa, cara, tá muito forte. Tá. E, velho, eu achei assim, eu só não achei... Eu não colocaria ele como o grande favorito, né? Porque eu tenho a minha torcida e eu tenho o que eu acho que é o melhor, né? Mas assim, a safra tá muito, muito poderosa mesmo. Eu vou puxar aqui, então vou fazer um jabazinho, que eu não ganho nada por isso aí também. Eu falei lá no Blue Sky, mas vou falar pro pessoal, se você acompanha o Oscar, se você gosta de assistir o Oscar, eu fiz um aplicativozinho não, um sitezinho chamado Oscar 2026, eu vou botar o link, ele é Oscar 2026 checklist.netlify.app, vai estar o linkzinho ali para vocês, que tu pode marcar quais filmes você viu, quais você acha que ganha e quais você queria que ganhasse. Então se você é dessas pessoas que nem eu, que gosta de assistir o Oscar, acompanha ali, né, é legalzinho de fazer. Fabrício Pontinho. Minha dica é bem rápida. 2 livros, mas mais um. Um livro bem antigo, na realidade, do Humberto Eco, de 72, se não me engano. Se chama Viagem na Irrealidade Contemporânea. Ele fala muito sobre como a linguagem postula a realidade e postula também a irrealidade, né? Essa coisa do autêntico, que também está num outro livro dele chamado Estrutura Ausente. Eu acho que se tem um autor que tem voltado muito e tem sido
vingado nesses últimos tempos é o eco. Muito do que eu coloquei aqui, inclusive, são coisas do eco, né, que eu tenho voltado muito para ele nesse momento. Então, as minhas dicas culturais seriam esses 2 textos que trabalham muito com a produção do texto. E eu acho que nós temos que prestar atenção em como a inteligência artificial está produzindo texto, e ao produzir texto, produz realidade. E ao produzir realidade, produz hegemonia. Eu acho que essa relação é uma relação muito importante da gente compreender, para compreender por que informação é essa grande moeda contemporânea na qual a gente está navegando. E eu acho que voltar para o eco nunca faz mal. Sempre faz bem voltar para o eco. Muito bom. Fabrício Pontin, muito obrigado por ter voltado ao Vira Casacas. Excelente, gente. Foi um prazer. Agora é a hora que tu disse. Foi um prazer. Tá? Eu queria dizer. Excelente, gente. Foi um prazer. Sempre é. Tô muito feliz, eu acho que foi um episódio muito bacana, tô bem animado, quero muito ouvir o pessoal depois reagindo. Gabriel Divan, vamos dar uns vivas? Vamos pros vivas, né, porque depois do episódio aqui, agora a gente começa a entrar em modo aterrissagem. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Muito bem, Gabriel Divan, ficou massa, eu falei lá no início, tinha ficado massa, ficou massa. Você fez o ponto futuro. Isso, eu já sabia, né? Eu já sabia. Mas agora estamos aqui para dar salves, para dar vivas. Eu tenho 2 longos, um longo e um não tão longo assim, mas eu tenho um longo salve. Não sei se eu começo, tu quer começar? Começa, eu tenho um médio. Tá, olha só, a Rafaela nos mandou uma mensagem lá no Instagram, ela disse o seguinte: sou a Rafaela e quero aproveitar o programa do Fischer para mandar um salve para vocês e para minha amiga Mônica. Apresentei o Vira para ela antes da pandemia e, por coincidência, poucos dias antes do episódio do Vira sair, estava indicando leitura de Fischer para ela, que comentou dos programas antigos que vocês fizeram. Mal sabíamos que poucos dias depois viria mais um episódio. Olha ali, ó, né? A gente está conectado com os ouvintes. E aí vem uma coisa importante, Gabriel Divan. Aproveitando também para indicar o Gatil, que eu trabalho como voluntário aqui no Rio de Janeiro, em Vila Isabel, Gatos de Francisca, é @GatosDeFrancisca no Instagram, em que cuidamos de centenas de gatinhos e, infelizmente, muitos maltratados das formas mais cruéis que possam imaginar. Sempre estamos com as contas no vermelho, com gatinhos internados e outros em estadias. Agora, eu vou fazer um parênteses aqui. Galera se mobiliza muito, foi horrível todo o negócio do cachorro-orelha, barará. Ajudem esses lugares que fazem um trabalho massa, cara. Não adianta também ficar, né? Sempre o mesmo troço, Gabriel. O pessoal esperneia na rede social, daí ao invés de adotar um gatinho, vai lá e compra um gato por R$3.000. Ou pega e diz, é bonito e coisa, mas não ajuda. Tem que ajudar. Mas volta. Fechando com uma nota mais positiva, um salve para o meu gatinho King, que eu adotei no Gatos de Francisca e como conheci o projeto. Um gatinho já idoso que por isso sempre tem menos chance de adotar, né? Então, tem fotinho, ele tem um perfil próprio no Instagram, @KingMãozinha. Então aqui, ó, fica um salve para Mônica, fica um salve para Rafaela e apoiem esses projetos, @GatosDeFrancisca, Gabriel Divan. Cara, isso é muito importante dizer, por quê? Porque é uma contraparte daquilo que a gente sempre pede, né? Tudo bem, cara, tudo bem, né? A gente sabe que o ódio engaja, a gente sabe que a indignação ela é uma força motriz muito grande. Agora, você tem que fazer um filtro ali entre o que você quer meio que berrar, sabe aquela coisa assim da pessoa sai do escritório, vai pra sacada, dá um berro e volta, né? Sim. Então, às vezes a internet é isso. Agora, tem vezes que você passa o tempo todo fazendo propaganda. E aí não existe propaganda boa ou mal, você faz propaganda para coisas ruins. Então assim, ó, no caso, por exemplo, que aconteceu com o cão orelha, a indignação é muito válida. A indignação, eu diria que ela é essencial numa coisa como essa. Agora, é preciso dessa contrapartida, ou seja, tem lugares que cuidam bem dos cachorrinhos, dos gatos, dos outros bichos, tem lugares que dão tratamento, que procuram lares, que fazem assistência médica para esses bichinhos. Vamos divulgar essas coisas também, ao invés de ficar o dia inteiro assim, ó, achei o nome da irmã da ex-ficante do filho da puta, que foi um dos garotos, isso aqui. Cara, isso é produtivo? E lá pelas tantas tem que pensar, isso é produtivo? Não é mais produtivo você divulgar aí, né? Esse tipo de lar, de iniciativa e tudo mais, então vamos pensar com isso, né? Vamos pensar com o amor também. Felipe, só tem uma coisa que é capaz de vencer o ódio.
É o amor. Ah, não, cara. Todo Bad Bunny das ideias. A gente já passou disso aí, cara. Não. Mas vai ali, dá um salve com amor. Dá um salve. Viva. Ó, eu vou dizer uma coisa. Tu sabe que eu sou um cara que eu gosto de acompanhar o basquete dos Estados Unidos, né? E é uma coisa meio ingrata você acompanhar isso aí, porque assim, o fuso horário é complicado, né? Tu vai pegar o fuso horário de Los Angeles, por exemplo, cara, é uma quarta-feira no meio da semana, e aí um jogo começa à meia-noite e pouco. Não tem condições, né, cara? Não tem, o trabalhador não tem condições, cara, é complicado. Então eu conto com a ajuda de reprises, contas, né, nas redes sociais e principalmente de podcasts, tal, que me deixam sempre atualizado e tudo mais. 2 deles de são novo, Bola Presa. Não, Bola Presa, mas eu quero falar de um outro agora, que é o Café Belgrado, tá bom. Porque o Bola Presa e o Belgradão me deixam atualizado. Aí esses dias eu fiz uma brincadeira aqui, né, e eu citei o negócio do Pix lá do Café Belgrado. Aí eu tava correndo no parque esses dias, e eu baixei um episódio do Belgradão para ouvir as últimas da Trade Deadline, né? Aí eu tô correndo lá pela 4ª volta na pista, vem um ouvinte dizendo assim: queria aproveitar que eu ouvi o Gabriel no Vira Casacas falando isso, aquilo, eu queria dizer isso, aquilo. Aí, né, a dupla dinâmica lá do Belgradão, né, que é o Guilherme Tadeu, o Gibas e o Lucas Nepomuceno, o Nepopop, eles ficaram um bom tempo falando do Vira Casacas, especulando, pô, mas é sobre política, né, que eles falam. Qual será a onda deles? Eu vi que tem aqui o Tanguy Bagdadi. Será que o Tanguy é do Vira Casacas? Olha, ele é de casa, né? Mas ele não é do podcast, mas ele volta e meia tá aqui. E aí eles ficaram falando, não, vamos investigar aqui que porra é essa. O lance foi justamente esse, né? Eu lembrei que a gente tem o nosso Pix também. Eles têm várias modalidades de Pix, o Abal. A gente podia instituir algumas delas também, né? Eles têm o Pix da Paixão, por exemplo, que é você manda um Pix, manda um recadinho pra alguém e a gente lê no ar e tal. Ideias boas. Eu acho que dá pra copiar ideias boas, né? Enfim. Acho que sim. Enfim. Queria mandar então um abraço, né, para o Lucas e o Guilherme, né, dizer que eu sou fã do Café Belgrado e queria dizer que eles podem ouvir o Vira Casacas aí com tranquilidade, Felipe, porque quando o cara ouve muito podcast, o cara vai sacando, né, quem é as pessoas, o que elas acham e tudo mais. Eu tenho plena certeza que eles vão gostar, estão do nosso lado, tá, o que é muito bom. Então, excelente. Queria deixar registrado, e você que gosta de basquete aí, né, é uma grande opção aí para acompanhar, né, não só basquete, eles têm umas variedades de temas bem interessantes ali. Então, se vocês quiserem explicar pro pessoal do Belgrado lá por que foi a menção, dá para eles não ficarem perdidos que nem segue tiroteio, né, podem explicar e deixa um abraço aí. Podcaster é isso, os podcasts têm que se ajudar, né, mais ou menos isso. Isso aí. Cara, eu vou mandar um salve aqui pra Maria, que mandou um e-mail pra gente dizendo o seguinte: boa noite, Abal. Ela falou direto comigo. Então tá, eu vou ali tomar água, então. Isso. Tô aproveitando aqui que você lembrou do apoio no Blue Sky pra ticar essa pendência. Há semanas falo pra mim mesmo que preciso apoiar urgente, mas é sempre quando tô no carro ou em lavagem de louça. Hoje foi. Mas vim mandar um e-mail porque, além do Pix recorrente, eu tinha outra pendência séria se arrastando há meses. Precisava muito te agradecer pela recomendação de Derry Girls. Não teria visto se não tivesse ouvido você recomendar. Fora isso, fica o agradecimento também pela parte mais séria do trabalho de vocês. Grande abraço, Maria. Cara, eu fico muito feliz quando as pessoas curtem as dicas culturais, velho. Fico muito feliz mesmo. Eu fico feliz quando as pessoas, elas reprisam brincadeiras e coisas que estão na fase das dicas culturais e no final do programa, nos salves, porque é sinal que elas ouvem até o fim, não é modinha, né? Não é cara que ouve só o single consagrado. Não. Assim como eu fico triste que, novamente, Gabriel Divan, acontece uma coisa lá dos nossos primórdios, que a gente botando em algumas plataformas, tipo, o programa começa aos 6 minutos e 82 segundos. Tipo, velho, vocês ainda estão nessa, cara. A gente não, sabe, se tem uma publizinha no início, cara, ouve, dá essa força, assim, sabe? A gente não pede muito. Por que chegar ali e dizer, vamos pular aqui essa parte que não interessa? Porra, que saco, cara. Tu ouve qualquer podcast gringo, velho, qualquer podcast gringo, tá com 5 propagandas no meio do episódio, sabe? Ou tu paga $20 por mês, ou tu vai ouvir 5 propagandas. E daí a gente tem um negocinho no início ali, não, vou pular, porque né, meu tempo é muito valioso. Cara, mas tudo é o podcast. Sei lá, eu fico pensando, nesse Spotify qualquer dia, o cara vai botar pra tocar o Shine On e o Crazy Diamond, e aí alguém vai comentar assim, a música começa mesmo aos 5 minutos e 32, né? Até lá é enrolação. Porra. Mas enfim, né? Então, mas meu coração está com a Maria. Pense nisso. A frase de guitarra do início lá, que o Gilmour fica reprisando por uns 10 minutos aqui, pensa na música sem aquilo, pensa, tá? É isso.
né? Divan. Não, no mais, né? No mais é aquele salve para quem ouviu até aqui, para quem participa de todo o nosso banquete, né? Para quem não vai embora no meio do prato principal, não, o cara fica pro cafezinho, fica pra sobremesa. E muito obrigado por estar ouvindo isso aqui, muito obrigado por, inclusive, né, chegar ao ponto em que a gente tem que repetir que nós somos homens normais, né? Esse tipo de coisa. Homens inocentes, esse tipo de coisa. Isso aí. Tchau, galerinha. Bom resto de carnaval, porque amanhã, precisamente amanhã, é quarta de cinzas. E aí volta a vida normal, né? É isso aí. O que é muito triste. É complicado. What is normal men? What do you mean, normal man? Just innocent men.